pároco teve o cuidado de, desde agosto de 1918 aos princípios de 1919, ouvir algumas testemunhas, entre as quais, portanto, ele faz um depoimento, ele próprio, e depois tem aqui essas 4 testemunhas. Primeiro foi o Sr. Jacinto de Almeida Lopes, por exemplo, ao Sr. Manuel Gonçalves Júnior, que era do Montelo, filho do hospedeiro do Dr. Formigão. Perguntaram-lhe quem é que tinha estado lá na Cova de Iria, em julho. E um deles era este senhor Jacinto de Almeida Lopes, que aparece depois a tomar várias posições. Diz ele, portanto, casado, vivia na Amoreira, sendo interrogado sobre o que presenciara relativamente aos factos ocorridos no local chamado Cova da Iria, desta freguesia, disse que no dia 13 de julho de 1917, tendo-se dirigido com antecedência para o local, ali permaneceu junto à carrasqueira. Ajoelharam, rezaram o terço, levantaram-se e logo, com pouco tempo de demora, tornaram a ajoelhar. E todos de joelhos, começa a Lúcia, como que estando a falar com alguém, voltada para a carrasqueira onde tinha fixado a vista. Então, o que é que me quereis? Cada pessoa diz de uma maneira, mas é muito curioso isto. A esta pergunta, espera um bocadito, em silêncio, tempo de uma breve resposta. E durante este silêncio ouviu ele, como que vindo da carrasqueira, uma voz muito sumida, semelhante ao zumbir de uma abelha, mas sem distinguir palavra alguma. Em seguida diz a Lúcia: tenho aqui um pedido a fazer-vos. Era se vossa mercê melhorava um aleijado de Aljustrel. O aleijado era da moita, que era o Sr. João Carreira, o menino nessa altura, filho da Sra. Maria Carreira. Se converteria uma mulher de Fátima. Até aqui está bem. Aliás, nas memórias, a irmã Lúcia fala da tal mulher que era muito rabugenta e má, mas depois converteu-se. Quando viu a Jacinta ajoelhadinha à frente da casa dela a rezar e a pedir por ela. Se convertia uma mulher de Fátima e seus filhos, eu gostava de saber quem é que teria sido, mas enfim, são curiosidades que também não importam muito. Se melhorava um homem da atoguia, se melhorava, ou o levava para o céu, mais depressa melhor. E, portanto, aqui há uma certa. Dito isto, há um curto silêncio, como quem espera a resposta, e ouve a mesma voz que não ouvia enquanto a Lúcia falava. Vossa Mercê, continua a Lúcia, não poderá fazer com que esta gente toda se converta? Silêncio. Depois de tempo de uma breve resposta, diz como que confirmando o que ouvira. Sim, que se reze o terço, que se reze o terço. Sim, tudo se fará. E enquanto assim falava, fazia acompanhar as palavras com acenos de cabeça. Então vossa mercê não poderá fazer com que esta gente toda acredite? Silêncio. Ele poderia descair-se e dizer, Nossa Senhora respondeu. Não, não. Só diz aquilo que ele ouviu à Lúcia. Em seguida diz, não me quereis mais nada? Espera e logo diz, eu também não. Dito isto, que se levanta instantaneamente e voltando-se para o nascente disse, querem ver Nossa Senhora? E aponta na mesma direção. Vejam que estes depoimentos, este é de 20 de dezembro de 1918, portanto, um ano depois. A irmã Lúcia, nas memórias, e já antes, portanto, naquele inquérito oficial que haveremos de ver novamente, refere mais ou menos por esta sequência, não é? Manuel Gonçalves Júnior, o tal senhor de Montelo, diz que também esteve junto da Lúcia, dos pastorinhos. Se dirigiu àquele local onde estava a hora indicada pelas crianças videntes para a aparição e que notou que a essa hora o calor, que era demasiado, começou a abrandar.
Nessa ocasião chegaram as crianças, rezaram o terço com o povo, aplicado pela Lúcia, não sabendo se foi de iniciativa sua ou se foi a pedido de alguma pessoa. Em seguida notou que a mesma Lúcia, estando todos, povo e videntes, de joelhos, começou a falar para a carrasqueira como quem estava a falar com outra pessoa, fazendo perguntas e esperando respostas. Mas não percebeu o que dizia pela distância a que se encontrava. Este estava um bocadinho mais longe. Passado pouco tempo, levanta-se de repente e de mãos postas para o lado do nascente, dizendo: querem ver Nossa Senhora? Nesta ocasião, também notou que a certa altura da carrasqueira se formou uma espécie de névoa ou de nuvem que se foi elevando, seguindo para o nascente, chegando a empalidecer o brilho do sol e desapareceu. A outra testemunha era uma irmã da Lúcia. Esta é interessante porque ela já lá estava quando a Lúcia chegou. Teresa de Jesus, casada, costureira. Uma era costureira, a outra era tecedeira, a senhora Maria dos Anjos. Esta Teresa era costureira. De 24 anos de idade, natural de Aljustrel, moderadora na lugar de Lomba d'Égua desta freguesia, irmã de Lúcia Vidente. Comparecendo perante mim e sendo interrogada sobre o que sabia relativamente ao ocorrido na covadeiria e em casa de seus pais, sobre o que a sua irmã Lúcia dizia referente às aparições de Nossa Senhora, declarou que no dia 13 de julho de 1917 chegou à carrasqueira na mesma ocasião que sua irmã Lúcia e primos videntes e viu que a irmã e primos, sem que ninguém mandasse, ajoelhou. Pediu o terço, rezando com o povo, depois de ter dito a este que ajoelhasse. Levantou-se, estando algum tempo de pé, tornou a ajoelhar e disse para a prima Jacinta que reparasse se via o relâmpago, porque estava chegando a hora. E agora há aqui um pormenor que eu chamo a vossa atenção para ele. Passados poucos minutos, notou que a sua irmã sentiu um tão forte abalo que a fez exclamar: ai, Nossa Senhora! E voltada para a carrasqueira, esteve falando, fazendo perguntas e esperando respostas, como quem está a falar com outrem. A Lúcia escreveu aquele célebre documento chamado Em Acontecimentos de Fátima, no dia 5 de janeiro de 1922, que é também muito interessante. Pela hora do meio-dia, assim como todos os outros meses, aproximamo-nos da carrasqueira para vermos a Senhora. Deu um relâmpago e apareceu a Senhora em cima da azinheira. Pergunta: o que é que Vossa Mecê me quer hoje? Resposta: quero que continuem a vir aqui o resto dos meses. Querem aprender uma oração? Queremos sim, é a seguinte: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais dele precisarem. Há aqui, portanto, umas palavrinhas a mais. Em seguida, confiou-nos algumas palavrinhas, dizendo-nos: não o digam isto a ninguém, só o podem dizer ao Francisco. A única coisa que se diz em 1922, 5 de janeiro. Em casa dos Marto, antes da partida para Fátima, ouviu-se nessa ocasião falar num segredo. A senhora Olímpia também diz: quando a Jacinta começou a dizer que sabia um segredo comunicado por Nossa Senhora, começou a ser antes ainda. Passaram-se os dias até 13 de julho. Destas 3 vezes, a mãe não foi com as crianças. Deixava-as ir, mas tinha receio de que o povo lhe fizesse mal, porque se julgava que enganavam. Um dia chegou a fazer a menção de querer bater no filho e na filha para não andarem a enganar o povo. Eu bato-lhes, dizia ela, porque vocês andam a enganar o povo e já lá vai muita gente. Os filhos disseram que não eram eles, que não chamavam para ali ninguém, que quem quiser ir fosse, quem não quiser não fosse, que eles iam,
quem não quisesse acreditar sofreria castigo e que ela, mãe, também sofreria. Isto diz a tia Olímpia a respeito dela. Quando a Jacinta começou a dizer que sabia um segredo comunicado por Nossa Senhora, começou a ser chamada a várias partes, mesmo fora da freguesia. Segundo afirmava a pequena, o Francisco não ouviu o segredo e fora a Lúcia que lhe o dissera, pedindo-se-lhe para revelar o segredo, declarou, nem que o matassem o poderiam dizer. Aconteceu por várias vezes serem interrogados e oferecerem-lhe riquezas para o dizerem, e eles respondiam que nem que lhes oferecessem o mundo inteiro o poderiam dizer. A irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, em suas memórias descreve a primeira e segunda partes do segredo, revelado em 13 de julho de 1917 na Cova da Iria. O que é o segredo? Parece-me que o posso dizer, pois que do céu já tenho a licença. Os representantes de Deus na terra têm-me autorizado a isso várias vezes. Bem, o segredo consta de 3 coisas distintas, 2 das quais vou revelar. A primeira foi, pois, a vista do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados em esse fogo os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com uma forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmo saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas, em os grandes incêndios sem peso, nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demónios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. A Senhora Maria da Capelinha diz o seguinte: fui lá também em 13 de julho. Tinha pedido à Lúcia que deixasse estar o filho João ao pé deles, ao que ela acedeu. Levou uma pedra e assentou-se. Estava muita gente que começou a vir cedo. Estavam todos ajoelhados e disse a Lúcia: já lá vem Nossa Senhora. Ouviu-se a mesma zunida quando falava e o mesmo assobio de foguete à partida. Antes da aparição rezaram o terço. O marido disse que ela olhava para a Senhora e de vez em quando para o lado e que lhe perguntou por que fazia isso, ao que ela respondeu que era porque cegava a vista com o resplendor que tinha. Pediu à Lúcia pelas melhoras de uma pessoa do Pedrógão, pela conversão de uma família de Fátima e por um homem da Autoguia que lhe pedira que Nossa Senhora o levasse para o céu quanto antes. Depois a depoente ouviu dizer que a pequena tinha afirmado que Nossa Senhora dissera
que não tivesse pressa, porque bem sabia quando havia de levar. Aqui mais um pormenor. Afirmou também a Lúcia que a senhora lhe tinha dito o segredo. Na ocasião da aparição ouviu-se um ai, ficando a pequena assustada. Já é a terceira vez que se fala do tal ai. Depois desse dia muitas pessoas a procuravam e lhe perguntavam o segredo. Um dia vieram umas senhoras e umas delas perguntou-lhe se o segredo era bom ou mau, e ela disse que para uns era bom, para outros era mau, e para ela e para os primos era bom. Finalmente, o interrogatório oficial da Lúcia, a 8 de julho de 1924. Voltaste à cova da Iria no mês de julho? Respondeu, voltei no dia 13 de julho, como a senhora recomendara. E estava lá bastante gente. Pela hora do meio-dia, rezámos o terço ao pé da carrasqueira. Depois de acabar, estando de pé, deu o relâmpago. E apareceu a senhora em cima da azinheira. E eu perguntei-lhe, o que é que vossa mercê me quer hoje? A senhora respondeu, quero que continuem a vir aqui o resto dos meses e continuem a rezar o terço. Depois a senhora disse, querem aprender uma oração? Cá está novamente a oração, queremos sim, respondi, e a senhora ensinou assim, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Em seguida, confiou a mim e à Jacinta algumas palavrinhas, é a repetição da palavrinha das palavras de 1922, portanto 2 anos depois insiste, recomendando-nos que não as disséssemos a ninguém, só as podendo dizer ao Francisco. Como me tinham pedido, pedi à senhora a cura de algumas pessoas, umas cegas, outras aleijadas e outras mudas, e ela disse que dentro de 1 ano algumas seriam curadas. E nisto subiu ao céu como das outras vezes. No mês de agosto passou-se tudo da mesma maneira? Respondeu. No mês de agosto foi diferente. Antes do dia 13 de agosto, eu e os meus primos foram chamados à administração. O meu tio não os levou lá aos filhos, mas eu fui com o meu pai. Isto é o que diz também a Lúcia nas memórias. Mas aqui, 1924, este documento ficou inédito, ou ficou sem ser conhecido, até durante muito tempo. O senhor administrador interrogou-me, eu tenho aqui estas palavras por causa do segredo, na insistência do segredo de julho. Mas eu fui com o meu pai, o senhor administrador interrogou-me, quis insistentemente que eu lhe revelasse o segredo da senhora, o que eu não fiz. Depois de escrever, mandou-me embora. No dia 13 andamos à procura há muito tempo deste verbal, das perguntas do dia 11 de outubro, de 11 de agosto e do 13 de agosto, dos dias seguintes. Quando chegámos a Orém, fecharam-nos num quarto e disseram que não sairíamos dali enquanto não declarássemos o segredo que a senhora nos confiou. Pois no dia seguinte uma senhora interrogou-nos sobre o segredo. Depois levaram-nos para a administração, onde fomos de novo interrogados, oferecendo-nos peças de ouro para revelarmos o segredo. Voltamos para a casa do senhor administrador, onde tínhamos ficado na noite anterior, e de tarde fomos outra vez interrogados sobre o segredo. Levaram-nos à cadeia, ameaçaram-nos de lá ficar se não o disséssemos. Tornamos para a administração e, como não disséssemos o segredo, prometeram que nos iam fritar com azeite. O senhor administrador mandou-nos retirar e disse a um homem que aprontasse uma caldeira com azeite quente. Chamou depois a Jacinta, dizendo que era a primeira a ser queimada. Ela foi prontamente, sem se despedir. Interrogaram-na e meteram-na num quarto. Chamaram a seguir o Francisco. Disseram-lhe que a Jacinta já estava queimada e que ele teria a mesma sorte se não declarasse o segredo. Interrogaram-no e mandaram-no para o mesmo quarto. Foi depois a minha vez. Disseram-me que os meus primos já estavam queimados e que eu teria a mesma sorte se não dissesse o segredo. Embora pensasse que era certo, não tive medo. Mandaram-me para o pé dos meus primos e um homem disse que não tardaria a sermos queimados todos 3.
Levaram-nos para a casa do administrador e lá ficámos aquela noite no mesmo quarto. Depois a irmã Lúcia tem aqui uma inexatidão, mas foi uma repetição. Diz assim: no dia seguinte, foi o dia 15, foi quase a mesma coisa, interrogatórios de manhã e à tarde, com muitas promessas e ameaças. Eu creio que este dia foi o dia do regresso, que ela diz imediatamente a seguir. No dia 16, diz ela, neste documento de 1924, fomos outra vez à administração pelas 10 horas, mas nada conseguiram de nós como das outras vezes. Então o senhor administrador mandou-nos subir para um carro e deixou-nos em casa do senhor prior, na varanda. Isto foi a propósito do segredo. Portanto, a irmã Lúcia, na terceira memória, explica a primeira e a segunda parte, diz o que é o segredo. Depois, na quarta memória, quase pelas mesmas palavras, a não ser uma indicação que ela tem, que em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E finalmente, portanto, a terceira parte do segredo. Eu vou lendo e vão verificando como foi a interpretação deste pintor. A terceira parte do segredo, revelado a 13 de julho de 1917 na Covadeiria Fátima. Escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, Deus meu, que me mandais por meio de Sua Excelência Reverendíssimo, o Sr. Bispo de Leiria, e da vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam ir incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que a Deus algo semelhante a como se vêem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos, aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão, e neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. No final da solene concelebração eucarística, presidida por João Paulo II para a beatificação de Francisco e Jacinta Marto, no ano 2000, foi pronunciada pelo Sr. Cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado de Sua Santidade, uma mensagem referente à revelação da terceira parte do Segredo de Fátima. A visão de Fátima refere-se sobretudo à luta dos sistemas ateus contra a Igreja e os cristãos e descreve o sofrimento imane das testemunhas da fé do último século do segundo milênio. É uma via sacra sem fim, guiada pelos papas
do século XX. Segundo a interpretação dos pastorinhos, interpretação confirmada ainda recentemente pela irmã Lúcia, o bispo vestido de branco, que reza por todos os fiéis, é o Papa. Também ele, caminhando penosamente para a cruz, por entre os cadáveres dos martirizados, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cai por terra como morto, sob os tiros de uma arma de fogo. Também há um pormenor curioso, é que saiu aí há dias um romance seco, não merece outro nome, que deturpa este texto e diz o seguinte: que encontrava pelo caminho e chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo, por bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas. Bispos e sacerdotes. Portanto, onde os bispos, sacerdotes e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições, eram mortos, aqui aparecem nesse romance, aparecem como tendo sido bispos e sacerdotes a matar o Papa, a atirar sobre o Papa.